Tem um bicho no fundo do mar que descobriu o que nenhum bilionário conseguiu comprar: um passe livre do tempo. Enquanto você paga caro por colágeno, filtro solar e promessas duvidosas de skincare coreano, esse ser microscópico simplesmente não morre. Pelo menos, não de velhice. Ele dá um truque, um combo biológico, um rollback celular digno de código de videogame. E não estamos falando de alienígenas, mas de uma água viva do tamanho da sua unha. O nome dela? Turritopsis dorni, mas pode chamar de piada gelatinosa que a natureza fez com a nossa finitude. Ela é pequena, translúcida e parece inofensiva. Tipo aquele amigo que diz: vamos sair só para tomar um café. E no fim da noite, tá te convencendo a investir em NFT. Só que diferente de você, a Turritopsis nunca se arrepende de envelhecer, porque ela simplesmente desenvelhece. Literalmente. Quando se sente ameaçada ou fraca demais, ela reverte todas as suas células adultas para um estágio jovem. Volta a ser uma larvinha aquática e começa tudo de novo, como quem desiste da vida adulta e volta para o útero com a tranquilidade de um botão de reiniciar. Esse processo tem nome: transdiferenciação. Um termo bonito que, na prática, significa reprogramar o corpo inteiro e mandar a biologia tomar um chá de sumiço. Os cientistas descobriram essa pequena aberração aquática em 1883, mas só na década de 90 começaram a notar que ela era mais teimosa que o próprio tempo. Vários estudos desde então confirmaram: ela pode fazer isso indefinidamente. Tipo, um funcionário público que nunca se aposenta, só que microscópico e com tentáculos. Você deve estar pensando: mas se ela é imortal, por que ninguém engarrafou isso e vendeu no Instagram ainda? Calma, marujo. A questão é que imortalidade não significa invulnerabilidade. Ela pode ser comida, pode ser infectada, pode morrer de causas externas, mas não de velhice. O que, convenhamos, já é muito mais do que qualquer um de nós pode dizer. A menos que você tenha vendido a alma e ainda está esperando o boleto do pacto. Agora respira e pensa comigo. Enquanto a humanidade desenvolve chips, vacinas, próteses inteligentes e apps de meditação com voz de monge tibetano, uma bolha gelatinosa sem cérebro e sem LinkedIn já resolveu o maior dilema da existência: o envelhecimento. E fez isso em silêncio, no escuro, no fundo do mar, sem fazer dancinha no TikTok. Isso por si só já deveria fazer você rever suas prioridades. Então, guarda esse nome com carinho e respeito: Turritopsis dorni. O animal que não morre de velhice, que já nasceu sabendo dar Knustroplius na vida e que, ironicamente, vai continuar existindo enquanto você estiver aí, pesquisando se cúrcuma e limão em jejum ajudam na longevidade. A piada é essa: o segredo da imortalidade já existe, só que ele é molengo, molhado, invisível e tá rindo de você. Pensa numa criatura que, ao ser ameaçada, não foge, não se esconde, não grita. Ela regenera sua juventude inteira e recomeça do zero. A Turritopsis dorni não tem medo da morte. Ela a contorna com um looping biológico tão sofisticado quanto desesperador. Ela não é apenas resistente, ela é reincidente. E nesse momento, você pode estar se perguntando: o que essa bolha transparente
Sabe que a medicina moderna não descobriu com bilhões em pesquisa. A resposta? Tudo. E ao mesmo tempo, absolutamente nada. Ela só faz. Ela só é. E o mais revoltante, sem esforço. O truque começa quando essa água viva entra em modo colapso. Estresse ambiental. Mudança na temperatura da água. Um predador? Não importa. Quando a festa acaba, ela não luta. Ela se retrai. Derrete. Volta para o estágio de pólipo, que é basicamente a versão molhada de um botão de reset. Imagine um adulto de 45 anos, no meio de uma crise existencial, dissolvendo sua identidade e reaparecendo como um bebê recém-nascido, pronto para tentar a vida de novo. Isso, só que no oceano, sem terapia. O processo tem um nome técnico: transdiferenciação, um tapa na cara da lógica biológica. Em vez de células morrerem ou se dividirem como no seu corpo cansado e cheio de boletos, as células dessa criatura se transformam em outras células. Células nervosas viram células musculares. Células musculares viram células sexuais. É uma revolução celular interna que transformaria qualquer ser humano em sopa. Mas nela, funciona, flui e recomeça. Os cientistas estão acompanhando isso desde que a comunidade acadêmica teve que engolir a verdade. Essa água viva não respeita as regras básicas da biologia. Um estudo de 2016, liderado por pesquisadores da Universidade de Oviedo, mapeou seu genoma e encontrou mutações em genes ligados à reparação do DNA e ao ciclo celular. Resumindo, ela é uma bagunça organizada, um glitch funcional, um erro de código que virou feature. Mas o que mais assusta na prática é a simplicidade disso tudo. Não há aparato, não há intervenção, não tem bisturi, laser ou tecnologia. É só um organismo que faz o que quer, quando quer e quantas vezes quiser. A imortalidade, ao que parece, mora no fundo do mar e se parece com um pedaço de papel celofane molhado. Um lembrete incômodo de que talvez a grande cura para o envelhecimento não esteja nas mãos de startups de biotecnologia, mas num balde de água salgada. Agora, enquanto a elite científica corre para entender como replicar esse truque em laboratórios, já tem quem esteja investindo pesado nessa pesquisa. Porque onde há imortalidade, há ambição. E onde há ambição, há muito, muito dinheiro. A Torritopsis pode não envelhecer, mas ela com certeza já virou alvo de investidores tentando patentear o tempo. Mais uma ironia do universo: tentar comercializar a juventude eterna de uma criatura que nem sabe que está viva. E você, que achava que ia escapar do envelhecimento com um colágeno sabor frutas vermelhas? Senta, porque essa história ainda vai piorar. Existe uma coisa que todos os seres vivos assinaram sem ler: um contrato silencioso com a finitude. Planta, bicho, bactéria, influenciador digital. Todos têm um relógio biológico. Alguns duram semanas, outros séculos. Mas ele tá lá, tic, tac. Um tiquezinho molecular que vai acumulando erros, danos, entropia. A tal da senescência. Envelhecer é o plano B do corpo quando ele não consegue mais consertar a si mesmo. É o custo da complexidade, da reprodução, da existência. Só que a Torritopsis dorni olhou para esse contrato e disse: não, obrigada. E aí começa o desconforto. Porque veja bem, não estamos falando de um ser ancestral,
oculto, intocado. Essa água viva está nos nossos mares. Nada em aquários. Já foi estudada em tanques, em laboratório, em campo. E ainda assim, ela segue, aí, desconstruindo o conceito de fim. Ela não tem cérebro, mas venceu a morte. Você tem um córtex frontal com Wi-Fi e mal consegue acordar antes das 9 horas. É sobre isso. O ponto aqui não é só biologia. É a falência existencial que ela representa. Se uma criatura tão primitiva pode escapar do envelhecimento, então, por que bilhões de organismos, incluindo você, são reféns da decadência inevitável? Porque a morte virou parte da identidade humana. Ela organiza tudo: relacionamentos, economias, religiões. O medo da morte sustenta mais indústrias do que o petróleo. Daí vem a provocação. Se a imortalidade for possível, quem lucra perde. Quem sofre, renasce. E quem comanda, treme. Mas não se engane. A Turritopsis não é o avatar da salvação. Ela não veio ensinar nada. Ela não tem planos. Ela apenas existe, como uma fenda no código da vida. E essa existência, por si, só, já é subversiva. Enquanto isso, cientistas tentam emular o que ela faz. Reprogramação celular, rejuvenescimento de tecidos, manipulação de telômeros. Tudo com efeitos colaterais, riscos éticos, debates filosóficos e aquele leve cheiro de isso vai dar muito errado. A cereja podre do bolo? Ela nem é única. A natureza tem vários organismos que ignoram os comandos do envelhecimento. Lagostas que nunca param de crescer. Bactérias que se dividem indefinidamente. Planárias que regeneram a cabeça quando perdem a original. Mas a Turritopsis fez diferente. Ela fez isso com classe. Elegância líquida. E enquanto você se desespera por 0,3 milímetros de ruga, ela já recomeçou sua vida 5 vezes enquanto você terminou esse parágrafo. No fundo, o mais cruel não é que ela viva para sempre. É que ela não se importa. Ela não celebra. Não tem consciência da sua própria aberração. Diferente de nós, que buscamos eternidade como se fosse um prêmio, ela só flutua em círculos, ignorando a morte com a tranquilidade de quem nunca leu um boleto ou teve um chefe. E se você acha isso injusto, parabéns, acabou de entender o drama da espécie humana. Agora que você já entendeu o insulto existencial flutuante que é a Turritopsis, vamos mergulhar mais fundo no tipo de silêncio que só a comunidade científica sabe manter. Porque sim, existem artigos, existem estudos, mas existe também um constrangimento coletivo. Ok, isso é fascinante, mas vamos fingir que não bagunça tudo o que a gente entende sobre vida e morte, beleza? A verdade é que imortalidade é um tema que atrai atenção, do tipo errado. Cria uma histeria de laboratório, uma corrida por capital de risco e um enxame de startups prometendo vender juventude eterna em cápsulas que custam o mesmo que um aluguel. E a ciência séria fica ali, sentada, tentando entender como uma água-viva minúscula tem mais poder regenerativo que qualquer bilionário com acesso a transfusões de sangue de adolescente. A Turritopsis virou cobaia e fetiche ao mesmo tempo. Já tentaram replicar sua habilidade em camundongos? Já teve estudo financiado por empresas de longevidade. Já virou até personagem de HQ. Mas a dura realidade
é que ninguém sabe exatamente como o processo funciona de forma controlada. É um fenômeno, não uma ferramenta. É um bug da natureza, não um manual. Tem até um detalhe bizarro. Ela pode morrer. Sim, não de velhice, mas por outros meios. Se for comida, esmagada ou contaminada por doenças. A imortalidade dela é condicional, e talvez seja isso que mais incomoda os estudiosos. E te deveria incomodar também, porque o que ela faz não é parar o tempo. É reiniciar, voltar para o início, repetidamente, como um glitch que não sabe encerrar o próprio programa. E isso traz outra camada de angústia. Será que viver para sempre vale a pena, se for sempre voltando para o começo? Imagina viver preso num looping de infância biológica. Nunca construir nada. Nunca envelhecer, mas também nunca avançar. Só resetar. Ser a versão marinha de um déjà vu celular. Um Groundhog Day subaquático. É como se a Turritopsis tivesse hackeado o tempo, mas o preço fosse a total ausência de narrativa. Ela não vive mais. Ela repete. E aí, entre pesquisadores de regeneração, gurus de biohacking e investidores com pavor de rugas, surge o elefante flutuante na sala. Será que a imortalidade, quando enfim existir, vai ser um presente? Ou uma punição? Porque o ser humano é obcecado com longevidade, mas nunca foi muito bom em lidar com o tédio. E nada é mais tedioso do que viver sem fim, sem curva dramática, sem clímax, só voltando. Enquanto isso, a Turritopsis nada. Ou melhor, boia no oceano, sem saber que virou obsessão, metáfora e piada ao mesmo tempo. E os humanos, do alto da sua arrogância existencial, seguem tentando entender o truque, construindo máquinas, sequenciando DNA, queimando neurônio. Tudo isso para tentar imitar uma criatura que não tem cérebro, mas entendeu o maior segredo de todos. Para escapar da morte, basta nunca chegar na vida adulta. E se isso não for a definição biológica da ironia, eu sinceramente não sei o que é. No final das contas, o que mais dói não é que a Turritopsis dorni seja biologicamente imortal. O que mais dói é que ela conseguiu isso sem querer. Ela não se inscreveu em nenhum curso de biohacking, não toma suplemento de resveratrol, não segue protocolo de sono otimizador. Ela só é um animal translúcido do tamanho da unha do seu dedo mindinho, que flutua por aí, ignorando o colapso universal com a indiferença de quem não sabe o que é uma conta de luz. E mesmo assim, todo mundo quer ser ela. Porque, convenhamos, a humanidade está viciada na negação do fim. Você não precisa mais de religião para prometer a eternidade. Agora você tem a ciência, o Vale do Silício, e um feed de vídeos com velhos de 50, dizendo que vão viver até os 120 comendo frango cru e meditando pelados no Himalaia digital. Todo mundo tentando ser eterno. E todo mundo ignorando o detalhe mais importante. Imortalidade não é liberdade. É prisão. Olha para Turritopsis, a criatura mais livre da morte que a natureza já produziu. E ainda assim, condenada a voltar ao início toda vez que algo sai do controle. Ela não morre, mas também não avança. É a metáfora perfeita da obsessão humana. Queremos parar o tempo, mas esquecemos que o tempo é o que dá sentido às coisas. Uma vida sem fim é só um episódio sem clímax. Um filme que não termina.
Um texto que não para de ser narrado, tipo esse, mas a humanidade é teimosa. Vê na Turritopsis não um alerta, mas uma promessa. Os bilionários investem bilhões em startups que prometem replicar sua biologia. Querem reprogramar células humanas para fazer o mesmo, voltar ao estágio inicial, rejuvenescer tecidos, apagar o desgaste como se fosse um aplicativo mal instalado. Mas o que ninguém parece considerar é que talvez, só talvez, envelhecer tenha sido o upgrade. Talvez morrer seja o patch de segurança. Talvez a Turritopsis esteja rodando uma versão beta de existência que ninguém mais quis manter. E ainda assim, ela segue ali. Um lembrete de que a natureza não precisa de sua aprovação para fazer coisas desconfortáveis. Um glitch flutuante, um bicho que, por acidente, arrancou a cortina da biologia e mostrou o que tem por trás. Um abismo de possibilidades que ninguém tem coragem de explorar de verdade. Porque uma coisa é desejar a vida eterna. Outra é encarar o que ela realmente significa. Então sim, a Turritopsis é um monstro, mas não no sentido de algo feio ou perigoso. Ela é um monstro porque nos obriga a encarar o próprio medo da irrelevância. Porque ela venceu a morte sem nem saber que estava lutando. E isso, meu amigo, é mais perturbador do que qualquer zumbi, múmia ou vilão de ficção científica. No fim das contas, talvez a melhor definição para ela seja essa: um bicho que virou um espelho, transparente, minúsculo, eterno, e que mesmo sem voz parece sussurrar. Tudo o que você mais deseja, talvez seja exatamente o que vai te arruinar. E com isso, encerramos nossa visita ao zoológico das angústias modernas. Se você ainda estiver respirando e não flutuando numa poça de crise existencial, parabéns! Você é mais resiliente que parece, mas também mais parecido com uma água-viva do que gostaria de admitir. Se isso aqui te deixou minimamente desconfortável, ótimo. Era essa a ideia. Agora você tem duas opções: fingir que nunca viu esse vídeo e continuar vivendo normalmente, ou afundar mais um pouquinho nesse oceano de curiosidades que não pediram sua permissão para existir. Tem mais por aqui. E alguns são ainda piores. Você decide.